Bem-vindos! Hoje o título é Platão entrevista a Aristóteles, as obras do Estagirita. Parte 1. O Organon, a filosofia primeira. Comecemos pelo fundamento. O que é o Organon para você, Aristóteles? O Organon mestre é o instrumento do pensamento. Não é uma ciência final, mas o prolegômeno de toda ciência. Ensina-nos como pensar corretamente, como estruturar o discurso para alcançar verdade. Sem ele, a investigação empírica fica sem critério. Você fala, entre outras coisas, das categorias. Por que insistes em começar por aí? Porque antes de predicar algo sobre o ser, precisamos saber em que modos o ser pode ser dito. As 10 categorias, substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão, são os gêneros supremos do predicado. Pense numa mesa. Sua substância, sua quantidade, a qualidade do seu material, a relação com quem a usa, o lugar onde está, o tempo de sua existência. Cada categoria oferece um jeito distinto de falar do ente. E a substância primeira, a ousia primeira, esse indivíduo concreto, como o defines? A substância primeira é o ente singular, este homem. É aquilo que existe por si, do qual se é dito o que é. Já a substância segunda é o que se diz sobre ele, a espécie, o gênero, aquilo que responde ao o que do indivíduo. Por isso, quando investigamos causas e explicações, partimos sempre do singular para o universal, e também do universal para o singular, conforme a exigência do problema cognitivo. Há uma tensão treio entre o mundo das formas e a tua ênfase na matéria e na forma como composto. Nem tensão irreconciliável, mestre. Para mim, o sensível é composto de matéria e forma, ile e morfe. A forma é o que determina, a matéria é o substrato. A investigação da substância explora essa composição. Diferimos talvez na separabilidade. Tu tendes a postular as formas como realidades particulares, mais separadas. Eu insisto que a forma está em certo sentido unida à matéria, salvo no caso do que é absolutamente simples, como o primeiro motor. Passando à linguagem, o tratado De Interpretatione desloca o foco para o enunciado. Como se relaciona isso com a verdade? O que é significativo é o logos, o enunciado, porque é nele que a verdade ou a falsidade se manifestam. Palavras isoladas não são verdadeiras ou falsas por si, é o enunciado que o é. E aí surge o famoso problema dos futuros contingentes. Exemplo: haverá batalha amanhã. Hoje essa proposição não se apresenta como verdadeira nem falsa de modo absoluto, se o futuro é aberto. Isso preserva a contingência e a liberdade, evitando um determinismo lógico rígido. Sim, se cada proposição já é verdadeira ou falsa, como fica a liberdade diante do futuro? Eu sugiro uma solução sutil. Nem toda sentença acerca do futuro pertence ao conjunto das verdades atuais. Há um espaço lógico para a contingência. O futuro não está rigidamente determinado pelas valorações presentes das proposições. Ainda assim, admito que a questão exige cuidado. A lei do terceiro excluído preserva-se para enunciados atuais. Para o futuro, devemos aceitar uma categoria distinta, a antabilidade da verdade até que o evento se atualize. Interessante. Vamos adentrar os analíticos anteriores. Fala-me do silogismo. O silogismo é o coração da dedução. Um logos no qual, dadas premissas, decorre algo de modo necessário. Exemplo clássico: todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. A forma define a necessidade lógica. Mas há variedade. Silogismos categóricos, hipotéticos, disjuntivos, cada forma tem regras próprias. E a validade não depende da verdade das premissas, mas da forma inferencial. E os analíticos posteriores? Lá investigas o que é o conhecimento científico? Exatamente. Conhecimento científico, ou episteme, é demonstrativo. Parte de princípios primeiros, verdadeiros e primeiros no tempo cognitivo. A ciência demonstra a partir do que é mais conhecido e anterior. Pense na geometria. Partimos de axiomas evidentes e demonstramos teoremos. Na biologia, ideais semelhantes aplicam-se, embora os primeiros princípios possam ser melhor conhecidos pela experiência. Então o órgão funda a possibilidade do saber.
Mas como transitar desse instrumento para a filosofia teórica? Pelo uso correto do instrumento. Depois de dominar categorias, enunciados e silogismos, aplicamos o raciocínio à física, à alma, à metafísica. A lógica é necessária, ainda que não suficiente, para o conhecimento. É como aprender as regras de uma arte antes de praticá-la. Sem a técnica, a experiência vaga. Com a técnica, a investigação pode progredir de modo seguro. Fale-me então da física, da teoria do ato e da potência, e das 4 causas. A física estuda o ser em mutação. A distinção entre ato e potência explica como algo pode tornar-se. As 4 causas, material, formal, eficiente e final, oferecem explicações completas, do de que é feito, do que é, de quem o faz e para que fim. Tomemos um escultor e uma estátua. A madeira é a causa material, a forma escultórica é a causa formal, o escultor é a causa eficiente, e a finalidade, homenagear um herói, por exemplo, é a causa final. Esclarecer todas as causas dá uma explicação plena. E a alma? Como a defines em De Anima? Alma é a forma do corpo que tem vida em potência. Não é um sopro separado, é a atualidade do corpo vivo. Há faculdades, nutritiva, sensitiva e racional, estas últimas configurando níveis de vida. No humano, distingo ainda o intelectus passivos e o intelectus activos, uma distinção para tratar como a razão participa da forma do corpo e como pode atingir o universal. Metafísica. Chamaste-a a filosofia primeira. Como concebes o primeiro motor? A filosofia primeira investiga o ser enquanto ser. O primeiro motor imóvel é ato puro, sem matéria, sem potencialidade. Ele pensa o próprio pensamento, noesis noeseus, e é a causa final de todo o movimento no cosmos. Não o consideramos um corpo, é aquilo cuja atividade é perfeita e atrai os corpos a moverem-se em busca de sua perfeição. Por isso o chamamos de causa final última. Há eco das minhas formas nessa busca pelo princípio último, embora o teu Deus seja menos separado e mais metafísico em ato puro. Sim, mestre, há semelhança na busca do fundamento, mas distinções na ontologia e na relação entre as formas e os particulares. Nossa diferença metodológica também é crucial. Eu insisto na observação e na descrição do mundo sensível como ponto de partida para a metafísica. Agora mudemos para a filosofia prática. Como ligar a teoria à vida, à ética? Em Ética a Nicômaco, afirmo que o fim prático é a eudaimonia, felicidade entendida como atividade da alma em conformidade com a virtude. As virtudes são meios e desenvolvem-se por hábito. Não basta saber o justo, é preciso habituar-se a agir com justiça. A afronesis, a prudência prática, é a virtude intelectual que orienta as virtudes morais em situações particulares. A ideia do meio termo, mesotes, é central. Como aplicas isso à política? A política é a continuação da ética em escala social. O homem é, por natureza, zoon politikon. A polis visa o bem supremo. Analisamos formas de governo e suas corrupções para buscar a melhor constituição possível para as circunstâncias. Por exemplo, a mistura de elementos aristocráticos e democráticos pode produzir estabilidade, mas a educação cívica e a formação em virtude são essenciais para que a Constituição funcione bem. E a retórica e a poética? Onde situas a arte na vida racional? A retórica é técnica de persuasão, indispensável em esfera pública. A poética, contudo, é investigação filosófica da arte. A tragédia é mímesis de ação séria e completa, que por meio de compaixão e temor provoca catarse. Na tragédia identificamos elementos como amartia, peripeteia e anagnorisis, falha, reversão e reconhecimento, que moldam a ação e permitem ao público experimentar e purgar emoções, de forma educativa. A catarse, limpeza das paixões, parece um objetivo moral e psicológico. Concordas que a arte pode educar a alma? Sim, a arte imita, revela estruturas de ação e nos permite experimentar emoções de modo purificador.
não é mero entretenimento. Ademais, a imitação artística inclui o universal no particular, por isso a tragédia, mesmo quando conta um fato singular, nos ensina sobre as condições humanas mais gerais. Recapitulando, do organon à metafísica, da ética à poética, tens construído um sistema amplo. Que conselhos darias ao estudante de filosofia hoje? Primeiro, aprenda a pensar. O instrumento é imprescindível. Segundo, estude as causas. Busque princípios primeiros. Terceiro, não separe teoria e prática. A vida bem vivida exige saber e hábito. E um quarto conselho: cultive a dúvida metódica e a paciência investigativa. Filosofia não é apenas resposta rápida, é trabalho persistente de clarificação. E é o mestre que perguntaria sobre o discípulo: onde vês a maior contribuição tua para a tradição filosófica? Talvez na tentativa de sistematizar, lógica como instrumento, ciência como demonstração, metafísica como estudo do ser, ética como ciência prática, política como extensão ética e poética como filosofia da arte. Cada parte serve ao todo. Se há contribuição, é a de fornecer ferramentas claras e aplicáveis para investigar e viver. Legado ordenado. Obrigado, Aristóteles. Sinto que os nossos ouvintes, estudantes e amantes do pensamento ficam com um mapa para explorar. Obrigado, mestre, que continuem a questionar, a demonstrar e a viver de modo virtuoso, e que o organon lhe seja útil como ferramenta. Encerramos aqui a primeira parte, parte 1, o organon. Na próxima conversa, aprofundaremos física, de ânima e metafísica. Até breve. Até breve. E não esqueçam, pensar é trabalhar a alma. Gostou do vídeo de hoje? Se você curte esse tipo de conteúdo, peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E se puder dar um like nesse vídeo, vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e te vejo no próximo.